Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai fazer mais uma conversa sobre o centro do Rio de Janeiro, sobre o Saara. Eu acho que tem muito ainda para a gente descobrir em termos de oportunidades de negócios no centro do Rio de Janeiro. Então fica com a gente que a gente vai conversar com o BAP. E se você não conhece, você vai descobrir quem é o BAP. Você sabe que o BAP chegou aqui e falou assim: eu não sou aquele BAP do mal. Eu disse, olha, eu não sei se o outro BAP é do mal, eu confio muito no outro BAP também, mas BAP do Vasco, BAP vascaíno, conta pra gente quem é esse BAP vascaíno que é uma voz onipresente no Saara. Olá, Ricardo. Olá, os nossos interespectadores, né? Agora o nome é esse. Na Ótimo. minha época era rádio ouvintes, telespectadores. Hoje, como você interage, você é um interespectador, né? Deram uma dourada na pílula. Então, primeiramente, a gente começa sempre agradecendo. Obrigado pelo convite, Ricardo Salles. Muito obrigado mesmo. Você faz o que toca o mundo, né? Que é comunicar, né? Trazer as coisas em comum. Quando você traz as coisas em comum, você comunica. Isso também não é meu, não. Isso é de Marshall McLuhan, do seu livro Aldeia Global. Mas, enfim, no nosso papo aqui, deixa eu fazer a autodescrição. Aprendi isso tem pouco tempo, porque nós vamos ter deficientes visuais, né, assistindo, ou cegos, né? Eu aprendi com meu amigo Mileco que cego é cego. Deficiente visual sou eu, é quem usa óculos, tem problema. Mas, enfim, isso também é detalhe. Então, me autodescrevendo, eu sou um homem parto, de 1,88 m, 90 quilos, cabelos brancos, e estou trajando uma camiseta bege, uma calça jeans escura e um sapatênis. Esse sou eu, me autodescrevendo aqui, de primeira vez para você, que, como eu, né, me autodescrevo. Mas vamos lá, Ricardo. O BAP é o BAP do bem, sim, né? Porque eu sou vascaíno, aqui a gente pode ver. Carrego a cruz de Malta, e aí sem nenhum tipo de provocação, não é esse. Você sabe que o Vasco, você colocou a cruz de Malta, você já sabe que é Vasco. Pelo menos em grande parte. Eu tenho dúvida se essa cruz é a de Malta, mas vamos seguir. Aí é a cruz vamos cristina, seguir. A cruz mas enfim, mas fica como a cruz do Vasco. Né? Então, uma vez, no meu caso aqui, eu entrevistava uma pessoa ligada ao Flamengo, né? Isso já tem tempo, já passou, hein? E aí, uma figura muito importante no Flamengo, né? E aí, conversando com ele, na época ele era desafeto, na época do Luiz Eduardo Batista, Luiz Eduardo BAP, o BAP do Flamengo, esse grande empresário. O BAP do bem. Esse é o BAP do mal, que não fui eu que falei. Ele virou e falou, você é o BAP do bem. Eu falei, pô, se tem um BAP do bem, é porque tem um BAP do mal. Ele falou, deixa isso quieto. Né? Aí você liga os pontos, mas isso passou, mas isso ficou até na rádio e tal, porque o BAP é uma celebridade. Não esse BAP, o BAP do mal. E do mal, por favor, é só porque torce não, é o presidente do time da Gávea. Do mais querido. Do time do Leblon. do preto e vermelho. Então, vermelho e preto. Eu posso falar, gente, porque o homem que eu mais amei na vida, que foi meu pai, ele foi atleta do Flamengo, né? Meu pai, atleta de atletismo, ele correu no Flamengo. Isso tem 70 anos aí. E vai por aí afora. Então, eu brinco com isso, e quando você mais ou menos, se é comparado, ou em qualquer comparação com gente grande,
e o BAP do Flamengo é gente grande, né? E você, pelo menos, já calcula alguma coisa. Mas eu sou o BAP do bem porque eu sou o vascaíno. E ele é o BAP do mal porque é flamenguista, resumindo. Não vamos entrar em detalhes. Ok. A resposta é ok. BAP, conta um pouquinho pra gente como é que você começou, qual é essa sua história até começar a participar ali no Saara e ser essa voz do Saara. Uma vez o bloco Alegria da República fez um enredo e porque eles me colocaram esse nome, não fui eu, então não fica nada presunçoso e cabotino. No samba, né, fizeram um samba, né, e colocaram BAP, a voz do Saara e do centro do Rio. Pode ser a Saara ou pode ser o Saara. Né? Se a gente for mais castiça, é a Saara, porque é a sociedade dos amigos das adjacências da Rua da Alfândega, esse é o nome. Mas a galera fala mais o Saara, que é o centro comercial do Saara. Né? Que tem esse nome, logicamente, de duplo sentido, né, fazendo uma analogia ao deserto do Saara, a região do norte da África, né, a região árabe. Né? Daí vem o nome Saara, que depois eu posso até contar. Então, a Saara ou Saara, tanto faz. Né? Tanto é que eu uso os dois. Acho até o Saara mais fácil. Né? É verdade. Né? Pô, lá o Saara. Eu estava aqui pensando, eu vou corrigir, vou começar a falar a Saara. Licença poética. Então pronto, então vamos embora. Então, há 40 anos, há do verbo haver, claro, eu cheguei naquela região, em 1995. Tanto é que a Rádio Saara é enredo do bloco do Saara, né? 40 anos no ar. Rádio Saara, 40 anos no ar. Que, por sinal, vale como é um bate-papo, não é uma rádio. É um sistema de alto-falantes metido a besta. É um outro meio de comunicação. Né? Nós temos os meios de comunicação. É a Rádio do Saara. Perfeitamente. Aí a licença poética. Mas é um outro meio de comunicação. Você tem o livro, tem a revista, tem a televisão, tem o rádio e tem um sistema de alto-falantes, que é um carro de som ambulante. Em algumas conversas e palestras que eu já tive o privilégio, né, de ser convidado, tudo, eu sempre digo, mas como é que é a Rádio Saara? Eu falei, você conhece som de circo? Você conhece som de cidade do interior, de quermesse, aquelas caixas no meio da rua, aquelas cornetas e tal? A Rádio Saara é a mesma coisa. Tá? Só que é metida besta. E não é por causa de mim, porque a gente está num baita de um centro comercial, né, que é a convergência de tudo, onde você encontra literalmente quase tudo, um lugar que consegue ter o trinômio, quem é do comércio sabe disso, o trinômio do comércio, que é qualidade, variedade e preço baixo. Esse é o trinômio, acabou. Não é? Quem é lojista, quem é empresário sabe disso. Você tem qualidade, tem variedade, tem preço baixo, você é sucesso. Né? Para quem eu estou falando? Daí o Saara, você, a qualquer época do ano, você anda nas ruas e as ruas estão cheias. Estão cheias. A Saara também é um capítulo à parte, Ricardo, antes de falar da minha trajetória, porque eu acho que é até divino. Sabe? Falando sério, a Saara ela tem uma capacidade de se retroalimentar. E aí eu falo dos seus comerciantes, dos seus comerciários, falo da Rádio Saara, falo da importância de todo mundo. Existe essa capacidade. A Saara, ela consegue coisas que eu, por favor, sem nenhum tipo de presunção, pode parecer pernóstica, é a Saara contra o mundo. Não é. Respeitando todos os centros comerciais. Mas eu não conheço, eu já rodei um pouquinho até esse Brasil. Eu não conheço nada igual. Nada que chegue perto. Lógico, quais são as variáveis, quais suas mudanças, mas é um negócio interessante. Nós passamos uma pandemia e ficamos 90 dias fechados. Né? Teve gente que quebrou e tal, enfim.
circulou. O centro do Rio de Janeiro começa a ressurgir, né, há pouco tempo. Não será o que era, mas já está bem melhor do que era. E o Saara você vê que é um oásis. É um oásis no centro. Né? Porque a vida, para mim, agora sou eu falando, o BAP, a vida é presencial. As maiores cadeias de produção não é home. Né? Para quem que eu estou falando? Né? Turismo. Você não faz turismo vendo foto. Você tem que ir, não é? Construção civil. Não dá para fazer remotamente. E tem uma coisa, sabe, Ricardo? Já que a gente... Eu vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar, mas é bom essa provocação. Eu não conheço, acredito que tenha, não conheço ninguém que foi para o home office. Por favor, falar uma coisa polêmica aqui. Foi trabalhar no home office, lógico, por várias razões. Estou aqui dizendo que às vezes foi empurrado, teve que ir, porque a empresa... Tanto é que muitas estão voltando presencialmente, porque a vida é presencial. Ah, Bap, você fala... Não falo não. Isso são constatações. Eu tenho grandes amigos que foram trabalhar em... Não conheço, lógico, deve ter, ninguém que melhorou a sua saúde indo trabalhar em casa. Saúde física e mental. Não conheço. Deve ter, claro. Esse sou eu. Estou falando no meu círculo. Ah, não, com home office vai ser bom, que eu vou ter mais tempo. Estou ali em casa, fazer um exercício, ler mais, não sei o quê. Sentar no computador de cueca e trabalhar... Não conheço. Tranquilo. As relações, sério, até azedaram. Eu não sei o que... Porque a vida é presencial, a gente precisa estar aqui. O podcast é isso, né? Bap, sabe, o que você está falando é muito interessante, e a gente fez uma conversa aqui com o professor Roberto Lentz. Se você não assistiu, dá uma maratonada, vai lá atrás e olha, que é um neurocientista extraordinário nosso aqui do Rio de Janeiro, nosso do Brasil e nosso do mundo. E a gente falava sobre as conexões, o Brian Net, a rede onde você conecta um cérebro com o outro, onde quando você está num determinado grupo, você assume, não é que você perca a sua personalidade, mas você assume um modelo mental de acordo com aquele grupo. Se você está de casa, você faz essa conexão de forma remota, você se conecta, é diferente, é só a gente ver, as conexões remotas, elas são diferentes das reuniões presenciais. Sem dúvida. Então, o presencial é muito importante. É muito importante, porque... Agora, é uma realidade que já vinha antes da pandemia e, logicamente, se condensou na pandemia. Aí não tem jeito. Né? Era o mundo. Agora, o mundo Não, não é. Não é. O mundo é isso aqui. É olho no olho. Se você vai... Tem muita gente que já trabalhava em casa por causa disso, aquilo. Por favor, tudo que eu falar aqui é entre aspas, estou falando da minha vivência. Sim, vão ter casos sempre, claro. para tudo, nada deve ser superlativo. Eu não conheço homens e mulheres que foram para o home, e ficaram melhor como ser humano, melhor fisicamente e mentalmente, ficaram doentes. Eu estou falando que eu tenho vários exemplos, sabe? Vários exemplos. E esses meus amigos sabem de que eu estou falando. E eles falam isso mesmo. Né? Mas tem a questão do transporte, não sei o quê, e a empresa também, ela faz uma economia. Existem também, entre aspas, os lados positivos. Mas a questão do trabalhar em casa, não é? Você não sair... mas tem o transporte... Então a gente vai discutir transporte, não é isso? Né? Mas tem a questão da segurança. É verdade, a gente discute segurança também. Agora, você ficar em casa sem fazer relacionamento, não dá. Não dá. Ou só na tela... é um ser social. Só na tela. Eu tenho que olhar para você, Ricardo. Eu tenho que olhar para você.
Não tem como, eu não estou falando nenhuma. Então, que bom, e as empresas sabem disso. Voltaram, muitas delas, falando de grandes empresas, voltaram um dia, voltaram dois, já tem três. Talvez. Mas olha só, para quem era direto, né? E o pior não é isso. É que muita gente começou a defender isso, mas também depois começou a tomar mais remédio. Então, por favor, eu não sei que você está falando de neurocientista, eu não sei quem falou que você não tem que melhorar para sair. Para sair Você de tem que casa. sair. Você tem que sair de casa para melhorar. Não é? É importante você sair de casa. Saia de casa. Vá para o Saara. Então, Bap, como é que é essa relação, essa vida pulsante que tem ali no Saara? Quando a gente fala no Rio de Janeiro como uma referência, a gente tem o Barra Shopping da Multiplan, que é Sucesso. um sucesso, e são 800 e poucas lojas. E de repente a gente olha o Saara e tem o dobro quase de lojas que tem no Barra Shopping. Quanto tem no Barra Shopping? 800 e poucas lojas. A gente tem mais um pouco. A gente não chega a dobrar, não, a gente tem mais. E aí, como é que fica? Existe também uma mutação que a gente tem percebido com a entrada das compras online, e a entrada, eu digo, entrando não pela capacidade técnica de se ter uma loja online, mas a adaptação da própria população a esse modelo. Minha tia, no outro dia, me ligou pedindo para eu fazer a compra de algumas coisas para ela no Mercado Livre. Ah, não, mas é que eu não me adapto a isso. Como é que é viver essa vida pulsante de você ter contato, olhar, pegar uma fantasia de carnaval ou uma parte, um acessório de uma fantasia de carnaval ali no Saara, ou olhar no Mercado Livre, olhar num site online, como é que é? Como é que essa sua experiência de Saara consegue fazer uma relação? Por quê? Existe uma grande discussão onde as lojas, a princípio, elas passam a ser showroom de produtos. Não necessariamente para venda de produtos. Ele não precisa mais de um armazém, de um espaço dentro da loja para guarda de produtos. Eu fui numa loja de sapatos conhecida no Rio de Janeiro, comprar sapatos, e aí a menina falando para mim, não, mas você compra 20% mais barato se você comprar online. Eu falei, se eu quisesse comprar online, eu tinha comprado online. Sim. E aí ela foi com jeitinho, fazendo ali aquela conversa, e eu falei, não, realmente eu preciso de um sapato para a festa de hoje à noite, que mais ou menos comigo acontece desse jeito. Eu compro quando não tem mais. E aí compro muito, para não precisar voltar. Então tá bom, me dá esse. Menos, né? Me dá esse. E os outros que eu olhei, que eu acabei de experimentar, você manda para mim. E aí, ok, levou uma semana, foi mais barato, funcionou. E o Saara, como é que funciona? Tenta juntar isso aí. Você fez várias colocações numa só. Vamos lá. Também conheço muita gente que não compra mais presencialmente. É só online. Isso é uma realidade. Que já estava com a pandemia. Aumentou e hoje é uma realidade. Né? O Saara, mais uma vez, né, ele é um capítulo à parte. Por quê? Porque a gente está encravado no centro do Rio, numa região histórica. A gente é um quadrilátero de 12 ruas. Né? É um centro de ligação de uns corredores importantes no Rio de Janeiro. A gente está falando para o Rio de Janeiro, porque o podcast é mundial, né? No centro do Rio de Janeiro, que liga a Praça 15 à Central. Não é verdade? Sim. Então, daí você já tem um fluxo grande de pessoas, né, circulando. E quando circula, você pode ter o impulso de comprar. Aí vem todo um trabalho que a gente faz diuturnamente. Lembra que eu falei que o Saara é diferente, o Saara ele se retroalimenta. Então a gente aproveita todo mundo, tudo isso,
e cria aquele shopping a céu aberto. Que tem um diferencial, como eu falei, com todo respeito, Barra Shopping, Rio Sul, a gente tem qualidade, variedade e preço baixo. Se bem que a Saara hoje recebe muitos turistas, é um dos lugares mais visitados do Rio de Janeiro em turismo. Mas também, né, sai ali no Porto Rio, pega um VLT chique, Verdade. confortável, e passa, bem dizer, saltando ali na estação da Candelária do VLT. Nós temos 2 estações de VLT, nós temos 2 estações de metrô. Se a gente for esticar, a gente tem 3, né? Central, Saara, Presidente Vargas e Uruguaiana, é verdade. A gente consegue ter um fluxo aí muito grande. O turista vai fácil para ali, saiu do Santos Dumont, pega o VLT quase que dentro do guichê, pega o VLT e sai no Saara. O Mercosul descobriu o Saara. A gente sempre teve muito argentino e sempre tivemos muitos chilenos. Até pela proximidade. Argentino sempre foi um número maior, até pela proximidade, lá em Buenos Aires também, na Argentina, o que você mais vê é brasileiro, né? Isso aí tem. Chilenos também sempre tivemos um fluxo muito grande. Agora a gente está atento. Estou falando de turistas colombianos, peruanos, equatorianos, que às vezes as pessoas ligam por preconceito, né? O peruano é aquele que vende, não sei o que, não. Tem muita gente no Peru tem dinheiro e faz turismo. Não é isso? Sim, sim. Né? No Equador, mesma coisa. E estão caindo do Saara. Agora, o Saara também não é diferente do mundo assim. Hoje você vai encontrar nos arredores do Saara essas lojas aí que você compra para pegar, do Mercado Livre. Eu falei o nome, mas isso aí não tem problema, né? Nenhum. Eu também não gosto. Não, estamos aqui num grande shopping na zona sudoeste. Fala Barra Shopping. Estamos num grande shopping, cada um sabe, né? Exato. O nosso motivo aqui, o BAP, sem te cortar, é ajudar o desenvolvimento. Então, ok. Esse pessoal traz ok que o Barra Shopping, que o Vander, o seu Isaac, vendam mais através do Barra Shopping, é ótimo para o Rio de Janeiro. Sem dúvida. O Barra Shopping é um case de sucesso, né? Cada um com seu cada um. Voltando à Saara, então, a gente tem as lojas que, nos arredores da Saara, que hoje você já tem a grande Saara, né? Ali a Rua da Constituição, a Saara ela vai crescendo. Hoje, quase 50%, eu não tenho o número exato, né? Não é ainda a maioria, mas deve chegar lá. É de chineses. Mas isso também não é uma particularidade do Saara, isso é no mundo. A 25 lá em São Paulo não deve ser diferente, né? Não é diferente. Milão não é diferente, a zona comercial mais popular não é diferente, sabe? Eu citei Milão porque eu tive Milão. Uhum. Então, qualquer lugar. Você vai em Sydney e parece que você está em Xangai. Isso é uma realidade no mundo. E que bom! Né? Já estamos quase na 3ª geração, contando cada geração 25 anos, né? Que você nasce, cresce e se reproduz, né? Dizendo assim, né? O Homo sapiens. Nós já estamos na 3ª geração de chineses, né? Empreendedores, e que bom que eles escolheram o Saara. Imagine se eles tivessem escolhido outro lugar. Né? Que bom. Mas escolheram também pela oportunidade, né, que o Saara traz, né? Sem dúvida. O BAP, a gente não está aqui, como você muito bem falou, fazendo necessariamente uma propaganda do Saara, mas as coisas boas que nós temos no Rio de Janeiro, elas têm que ser ressaltadas. Não tenha dúvida, o Saara é um exemplo mesmo. E é um excelente exemplo. Exemplo. Eu acho que o que cochilou ali na pandemia foi o Saara, e foi o primeiro que acordou. E voltou essa atividade do centro. A gente tem aí nós temos aqui um conselho, o Carlos Osório é o presidente hoje do conselho. Grande vascaíno. É verdade, é um grande vascaíno, E ancorando ali, sendo essa pessoa que está partindo à frente aqui pela Associação Comercial, junto com o Josier, para essa revitalização do centro do Rio de Janeiro. Uma revitalização que está trazendo uma quantidade bastante importante de imóveis pequenos para ativar e trazer principalmente esse turista de negócios
para ele ficar, se hospedar aqui no centro e que vai formar um ambiente positivo para os negócios, seja um chinês novo trazendo produtos para serem vendidos ali no Saara, seja um investidor, mas começa a haver uma facilidade para que turistas, até mesmo de negócios, consigam se hospedar literalmente no centro e não necessariamente na zona sul do Rio de Janeiro, né? Haja vista o retrofit que fizeram onde era a Faculdade Mackenzie, que foi ela tinha muito nome, no centrão da Saara, onde acontece o Bloco da Saara, na Praça do Mascate, a gente tinha ali um prédio, retrofitaram, tudo vendido, né, que são estúdios de 29 a 39 metros quadrados, tudo vendido e ficou lindo. Não ficou bonito, não. Retrofitado, nem eu tinha noção, né, que ia ficar tão bonito. Coisas da engenharia e coisas da arquitetura. E sem cortar, eu tive aqui com o Thiago da Fattori, e numa trilha que a gente tem de real estate, o Anani, e tem um aqui, que eu nem sabia. O Thiago falou quando eu desci para pegar o carro, aqui do lado do prédio, aqui na Praça Pio X, tem um... Do lado da mais que bissecular Associação Comercial do Rio de Janeiro. Exato! Um prédio que está sendo retrofitado para residencial. O Rio de Janeiro está ganhando uma cara diferente. O Rio de Janeiro está se estruturando para um modelo diferente, ou melhor, partindo na frente para esse novo modelo que a nossa sociedade quer, precisa. Tem que adensar, né? Você tem que adensar o centro do Rio, né? Trazer gente para morar aqui e dar infraestrutura, não tem jeito. Né? Transformar, guardando as proporções, guardando totais proporções, o centro do Rio, falando mais do nosso umbigo, a uma grande Tijuca, né? Não é isso? É verdade. Comercial e residencial, né? Com relevância. O Rio tem tudo. Eu acho que o empreendedor que for nessa... Quem sou eu, né? Tendo mais, minha área mais comunicação mesmo, mas se tiver essa visão, que o Rio de Janeiro a gente sabe, tem aeroporto, perto do Rio total tem a rodoviária, tem quantas estações de metrô? Mais 5, falando do centro do Rio, não é isso? E o pessoal acordou, isso é bom para todo mundo. Ô Bap, fazendo uma retrospectiva, você falou em 40 anos, desde 80 e pouco. 40 anos no ar, nós vamos comemorar com alegria. Rádio Saara é paixão que vive no coração de toda a etnia. Pequena ONU. É verdade. Árabes, judeus, armênios, né, hindus, todo mundo coabita. Os chineses. Os chineses, né? Todo mundo coabita no mesmo lugar, com paz. Como é que você conseguiria nos apontar um caminho futuro para o centro do Rio de Janeiro, nesse olhar a partir do Saara, fazendo essa retrospectiva desses 40 anos, do que você viveu, o volume de negócios, certamente ali na década de 80, 90, talvez bem maior do que hoje, mas faz uma retrospectiva com esse olhar, dá uma olhadinha para trás e diz assim, eu acho que isso aqui vai caminhar nessa linha, porque eu acho que vai refrescar a mente de alguns que podem falar assim, legal, no lugar de eu abrir mais uma loja na Tijuca, ou no Meier, ou no Leblon, eu vou fazer o seguinte, eu vou experimentar uma loja ali no Saara, porque pode ser que seja interessante para minha operação. Eu não tinha olhado com essa ótica. Traz essa ótica sua, dessa experiência vivida ali, até como comunicador, né, que acaba recebendo muita informação, para apontar um pouquinho como que você acha que vai acontecer. Acabei praticamente de falar, agora eu vou repetir, né? Agora mais direto, é o adensamento do centro do Rio. Né?
esses retrofits, transformar o que era residência, o que era comercial, que é que muita gente foi para Roma. Como é que é? Os bairros, e os seus comércios também evoluíram, não é isso? A gente sabe disso. Você está falando da década de 80, a década de 80, acredite, num Natal, circulavam pela Saara mais quase, período natalino, vamos dizer, um mês no Natal, tal, por dia, acredite nisso, década de 80, 1 milhão de pessoas circulando, não é estando, claro, circulando, de 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Sabe lá o que é isso? Mas também você não tinha o comércio dos bairros pujantes. Shoppings, você só tinha um barra shopping. É verdade, houve um deslocamento. Houve um deslocamento muito grande, faz parte, né? Faz parte do desenvolvimento. Então, as coisas não são nem como a gente quer, elas são como são, né? Sim. E às vezes independe muito da gente. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, claro. Então, é o adensamento. Eu acho que é isso. Não tem. É trazer o residencial junto com o comercial. E como eu falei, o centro do Rio de Janeiro é um centro de convergência, né? É um centro de convergência. Olha como a gente... essa parte aqui onde está a CRJ, mais um pouquinho na frente, nós temos o Centro Cultural Banco do Brasil, a Praça da Pira, a Igreja da Candelária, histórica, milagrosa, poderosa, e vai por aí, salve Nossa Senhora da Candelária, da Glória, da Candelária. Olha só, o pessoal redescobriu. Agora também, o Ricardo, a gente é ansioso, né? Fale por você, Bato. A gente quer... Não, mas eu somo ali. A gente quer para amanhã. E não é assim. Não é isso? Caramba, eu vejo, eu tenho muitos amigos como... Bato, eu tenho que pagar o negócio de 2 anos, eu não sei se eu estou aberto daqui a 1 ano. Eu sei. Né? Mas a questão é o seguinte, está muito melhor do que estava. Quem diria que a Saara já teve lojas fechadas? Hoje não temos uma. Se você vê alguma loja fechada, deixa eu falar para você. Aquela loja fechada é porque o dono do imóvel, ele é um cara muito rico, muito lastreado, não faz questão nem... Se não for o preço dele, teimoso, e ele tem as razões dele lá. Se não chegar no preço dele, não vai. Não é isso? A gente sabe, eu sou da época da luva. Hoje quase não tem luva no aluguel. Sabe o que é, né? Sim. Então, não tem, e ao contrário, é um fluxo de muita gente, seja chinês, seja peruano, seja os bolivianos, tá? Não importa, você não tem, e como era, não tem uma loja fechada. Se tiver uma, é por causa disso. Tá? Ou está em reforma para abrir rapidinho. Reforma e negociação. Porque é para ir. Então, respondendo diretamente, é o adensamento. É o adensar. Trazer gente para morar no centro do Rio. E, logicamente, né, essa questão do turismo. Né? As pessoas vêm para o Rio de Janeiro e é lógico que é muita praia, que é lugar de praia, tá aí Copacabana, Ipanema e tal, mas um turismo muito grande de centro comercial. Né? Onde é que você vai comer uma comida árabe bacana? Saara. É isso. Onde é que você vai comprar artigos para o carnaval, onde você encontra de tudo? Eu ouvi dizer que o Saara hoje tem um movimento maior no período de carnaval do que até mesmo no Natal. Pura verdade. Pura verdade. No geral. Eu acho que existe uma referência ali muito ligada ao Rio de Janeiro, carnaval, Saara, carnaval. Que a gente soube e até pela proximidade. Isso. Se você que é um atleta, dá tranquilamente para ir andando do Saara até o Sambódromo. É uma puxada. Dá. É do lado, claro que dá. Então dá. É do lado, literalmente. Porque, mais uma vez, Ricardo, parece que eu vim aqui para fazer propaganda do Saara. Também, mas não é isso não. Eu estou passando informações aqui, é só você checar. No geral,
no geral, o período de carnaval que antecede, a gente falando do período da data, do Natal e do Carnaval, sendo que o Carnaval a gente tem um diferencial. O Carnaval é calendário lunar, então ele não cai sempre na mesma data. Não é? É aquela coisa, tantos dias antes da Semana Santa, 40 dias para cá, é calendário lunar. O Natal é calendário solar, você tem a data, 25 de dezembro. Então você tem aquele período, né, um mês antes e tal. O Carnaval, às vezes você pega 2 meses, quando ele cai início de março. Porra, pro Saara é maravilhoso. Você tem 2 meses aí. Você entende? Nós chegamos agora, caiu no meio, Carnaval é dia 14, meio de fevereiro. Né? É bom também para danar. Então, agora, por que é mais do que o Natal? No cômputo geral, lógico, tem gente que, no Natal, porque no Natal, em qualquer lugar, no Barra Shopping, no Rio Sul, no Downtown, lá em São Cristóvão, em Copacabana, na esquina da sua casa você consegue comprar o que você quer para o Natal, ou próximo, não é isso? No Carnaval. No Carnaval, desculpe, não tem nada que chegue perto do Saara. Porque do Saara tem tudo. Então a gente tem o boom dos blocos. Nós temos as escolas de samba. Grupo Especial, Grupo Ouro, Grupo Prata, que é uma indústria poderosíssima de emprego e renda. Direto. Então você tem. Qual é o único lugar, e aí não tem, como eu falei, Mercadão de Madureira, com todo carinho, Mercadão, não tem Barra Shopping, não tem Copacabana, não tem Calçadão de Madureira, que você vai encontrar de um tudo. Desde o confete, serpentina, espuma, sainha de tule, fantasia para criança, fantasia para adulto. Você não se fantasia, mas seu filho se fantasia, a sua filha. Fantasia para adulto, brilhos, pedrarias. Eu queria aproveitar e fazer uma ode, dar um salve até porque ele merece, ao nosso presidente da Saara, que é o Luiz Pinheiro Júnior, conhecido como Luiz do Palácio. Você sabe que o comércio é assim, o cara ganha o nome da loja, né? Que é o Luiz Pinheiro Júnior, que é do Palácio dos Cristais, estou aqui fazendo, e hoje é a maior referência em brilhos para o Carnaval. Todas as escolas que passam, todas, tá? Tem o brilho do Palácio dos Cristais nas suas musas, rainhas, madrinhas, aquelas pedrarias lá. Lógico que tem os outros. A maioria é do Palácio dos Cristais, que fica ali no Saara. Então, então é chique passar no Palácio para, principalmente quem é de fora. Vai ver mulher bonita pra caramba. Mas não é só isso. Pode levar uma pedra da mesma pedra que saiu, claro. Que a musa. Todos os carnavalescos, né, compram lá. Mas estou falando de brilho. Não estou falando até de tecidos, de plumas, de arames, de cola. Vai falando coisa para carnaval aí. Ou até é verdade. Ou até, falando de carnaval, mas até do Old Money, aquela camisa de malha ali da Dimona, né? Que inevitável o cara aproveitar aquela camisa e botar a estampa que ele quer pro carnaval, aquelas brincadeiras que a gente vê volta e meia de uma camisa engraçada com a cara de um político, ou seja o que for, para ele curtir ali no carnaval. E as máscaras, né? Todo tipo de máscaras e tudo. Então, a Saara tem isso. Então, o que acontece nesses períodos? Você vai a quantidade de gente, a gente está tendo os blocos aí, vários blocos. Falando nisso, eu ouvi que tem um bloco. Bloco do Saara. Bloco do Saara. Ele é desde 2007, faz as contas. Ele vai fazer 20 anos, cara, ano que vem. Não é isso? Tem um tempo, hein? É isso mesmo? Estou fazendo a conta certa? Sim. 20 anos, isso mesmo. 2007. Nós conversamos, você acredita? O Bloco do Saara, ele não começou no Carnaval, ele começou num sábado de Aleluia. E qual foi a motivação de... Porque a gente estava lá, aquela coisa, a gente não quer ser pai de filho bonito, é bom, né?
E já tinha passado o carnaval, e eu falei, pô, caramba, aí a gente tem um fluxo grande aqui, a gente não. A Saara tem que ter uma referência, né? Tem que ter um bloco. Pô, o carnaval é tão importante para a gente, não tem um bloco do Saara. Nós tivemos a banda do Mascate, que terminou e tal. Falei, pô, vamos lançar. Aí eu lembrei que eu sou velho, né? É velho mesmo, assim. Eu lembrei que na minha época existia carnaval no sábado de Aleluia. Você sabe a história da Quaresma, né? Você conta. Então, você vai até a sexta-feira da Paixão, que você não podia beber, não podia jogar, não podia fumar, não podia transar, não podia fazer nada, né? Era o jejum de 40 dias, não é isso? 40 dias do carnaval, né? Até a sexta-feira da Paixão. Não é isso? Uma coisa bem católica. Sexta-feira da Paixão. Chegava no sábado, está no calendário, o sábado de Aleluia. Tinha os bailes, o enterro dos ossos. Que pô, acabou o meu jejum, sabe? Agora eu posso E aí o ir para o bloco mundo. nasceu para quebrar o jejum. Mais ou menos isso, é isso mesmo, né? Aí eu falei, porra, vamos lançar. E deu super certo, tá? Super certo. E a gente começou a pegar uns turistas, assim, que, pô, o nego não chegou aqui pro carnaval, mas, pô, tinha um bloco. Mas só fizemos esse ano, porque aí, no calendário, é muito mais bacana mesmo a gente fazer nesse período antes do carnaval. Porque o legal também é esperar pela festa, porque a festa passa rápido, não é isso? É verdade. Né? Os blocos que acontecem antes do carnaval é que é legal. Como acontece o bloco do Saara, que é uma semana antes. Uma semana antes. Então, quer dizer, isso faz com que... E aí a gente divulga. Aí voltando na questão do... A Saara, ela consegue uma coisa, né? Ela tem um sistema de alto-falante metido a besta chamado Rádio Saara. As caixas de som penduradas na rua, que comunica, tá, Ricardo? Porque a gente sabe, você disputar audiência hoje... Eu venho de rádio. Eu sou jornalista, formado, diplomado e tal. Minha formação é rádio. Tá? Eu tenho 40 anos de formado e tenho 45 anos de rádio. De jornalismo e radialismo. Então, hoje, você, meus amigos comunicadores, sabem, você, quando disputa audiência, seja onde for, você disputa com muita coisa. Você tem muito estímulo. Disputa com o Spotify, você disputa com tudo. Com pendrive. Pendrive, com o que você imaginar, né? E a Rádio Saara, que ninguém nos ouça, por favor, né? Ela é compulsória. Sabe uma coisa interessante? Eu por vezes, vou com a Manuela, a minha mais nova, ali que ela gosta de comprar componentes para bijuterias, aquelas coisas, né? Sim, tem várias. Acho que é SLK, tem uma loja de esquina que é a que ela prefere sempre, e aí você entra falando que tem nos... Eu falo, Manu, olha, ele acabou de falar que tem uma loja aqui na rua de trás. Vamos lá. E ela gosta de... Bem coisa de mulher, que gosta de olhar tudo possível e imaginário. Aí a gente sai, vai pra rua de trás, olha... Ah, gostei. Aí compra uma coisinha aqui, compra outra coisinha ali, compra as correntes em outra loja e vai lá na outra principal que ela gosta, que ela não deixa de ir sempre. Mas é a rádio funcionando e levando para uma loja que eu não tinha ido. Ou não iria, em hipótese alguma. A gente cobre, né, essas ruas. Por sinal, a Rádio Saara, ela é um patrimônio imaterial da cidade do Rio. Legal isso. Então, queria agradecer o vereador Vitor Hugo, que foi quem pediu, fez o projeto, logicamente faturado. Ele não é flamenguista não, né? Você conhece ele, cara? Ele tem esse... Eu acho que... Essa eu não virtude. sei. O outro, eu sei que é mulambo. Desculpe. Gente, eu sei que o outro torce pelo Flamengo. Então, o Vitor Hugo, que é vereador da cidade do Rio de Janeiro, pediu, e a Rádio Saara é patrimônio imaterial da cidade do Rio. E depois o Amorim, né? O deputado Amorim, Rodrigo Amorim. E tem um vereador também, mas o outro já saiu na frente. O Rodrigo Rogério. Amorim, o Rogério comeu mosca aí
o Vitor Hugo foi na frente dele. Comeu mosca mesmo, sabe? O Rogério é muito amigo nosso. E aí o Rodrigo Amorim foi e pegou como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Agora só falta da federação, porque tem também. Né? Então, estou pedindo a minha amiga Simone Ramos Tebet, conhece ela? Então, uma amiga minha querida. Né? Com esse nome você vê que ela é chinesa, né? Simone Ramos Tebet, né? A controvérsia. Árabe de pai e mãe, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, a Rádio Saara, que é um sistema, agora fazendo um pouquinho de propaganda da gente. Porque também, Ricardo, a gente vai aprendendo, cara. A gente vai aprendendo na prática. A questão é isso, a gente ouve muito, né? O pessoal vem aqui, porque na Rádio Saara a gente passa. Você tem, vamos dizer, o Dom Reni Tempesta, há 10 anos, ele abre os festejos de São Sebastião na Rádio Saara. Olha a questão de orgulho. Nosso cardeal arcebispo da cidade do Rio de Janeiro, da emblemática cidade do Rio de Janeiro. O seu padroeiro, tanto é que o nome da cidade é São Sebastião do Rio de Janeiro. A gente abre lá, eu fico todo bobo. Né? Lógico, tem uma... A Rádio Saara, ela é interreligiosa, né? Não é nem que existe diferença entre ecumênico e as pessoas às vezes confundem, quero dar uma de sabichão, nem professor não. Ecumenismo e interreligiosidade. Ecumenismo é um movimento das igrejas cristãs, né? Protestante, católico, e os espíritas, isso são cristãos. Então você tem o ecumênico. Você vai numa formatura, você tem lá o pastor, o padre e um líder espírita, você tem uma reunião ecumênica. Interreligioso é de todas as religiões, né? O judeu não é cristão, o candomblessista não é cristão, não é? O islamita não é cristão, o hinduísta também não é cristão, e todo mundo está. Então, por isso que a gente diz, é interreligiosidade. Mas a gente tem como é tradição, eu faço isso há mais de 30 anos, né? Nós temos um momento de fé da Ave Maria, né? Pode ter um cunho muito católico, mas eu dedico aí a todas as religiões. Tanto é que a gente abre e diz, a bênção para quem é de a bênção, aleluia para quem é de aleluia, ad salem para quem é de ad salem, shalom para quem é de shalom, axé e saravá para quem é do axé e saravá. Aí um amigo meu ateu virou e falou, e quem é ateu? Boa sorte. Boa sorte para quem é de boa sorte, né? Está todo mundo junto e misturado nesse barco. E eu aprendi uma coisa, Ricardo, sem querer ficar com a palavra direto. Você tem que ser lembrado. Você sempre tem que ser lembrado. E não tem ninguém que não goste de ser lembrado. Do mais simples ao mais importante. Então, tem que sempre lembrar. Sabe? Ricardo Salles, que coroa bonito, tá? Vice-presidente da CRJ, sustentabilidade, você tem que ser lembrado. A CRJ, mais que bissecular, ninguém conta a história. 217 anos. Ninguém conta a história desse país sem falar, não estou falando nem de Rio de Janeiro, da Casa de Mauá. É só ver o filme. Mauá. Então você sempre tem que ser lembrado. E a gente se retroalimenta, eu faço isso direto. O que acontece? Muita gente fala assim, esses políticos... Vai vir aí a eleição, né? Chegou, né, bem dizer. Chegou. Esses políticos vêm aqui, tal, fala, tal, depois não volta, promete, não sei o quê. Aí eu aprendi com o meu amigo Kamal Calaum. Grande empresário, grande comerciante. Eu sempre, uma das maiores referências, tu sabe? Deixa lembrar. A gente tem que ir lá Saara. A gente tem que ir na Rádio Saara. Foi uma recomendação que você me deu, né? Isso. Se não for na Rádio Saara, atenção você, cargo majoritário, presidente, governador, senador, que também é majoritário, se não for na Rádio Saara, você não ganha eleição. Você se ferra, para não falar outro nome. Sabe? Não quer dizer que aquele que vai, ganha.
Mas aquele que não for, perde. Porque ele tem um azar na campanha. Dá uma zica. Se ele estiver na frente, ele cai. Você entende? Isso acontece. Eu tenho exemplos aqui. Então, tem uma bruxa na Rádio Saara que fica de olho. Esse cara veio, tá abonado. Porra, não veio, esse não vai ganhar de jeito nenhum. Está lascado. Então. Cola aquele adesivinho nas costas dele, né? Vai lá. Não tem. Se lasca, já tá no vinagre. Tá? Então, pelo simples. E a gente faz o seguinte, né? A gente circula com o candidato, a gente faz, porque é a nossa vocação. Com isonomia, com equidade, a gente não tem mesmo. A gente não tem bandeira, a gente não tem coloração. Eu sempre digo, a gente tem uma coisa, a Saara, eu acho que ela encarna muito bem isso. Lugar de comércio é lugar de tolerância. Seja o que for, religiosa, sexual, racial, do que for. Comércio você faz negócio. Você vende. É isso. E a Saara encarna muito bem isso. Por isso que é conhecida como uma pequena... E assim, uma coisa que a gente olha muito aqui na Associação Comercial e até no Centro de Negócios é quais são as nossas necessidades, quais são os nossos interesses. É lógico, sempre olhando para esse ecossistema do Rio de Janeiro, mas quais são os interesses do empresariado. E quando a gente recebe um político, a gente está se estruturando para entregar uma pauta de interesse. Você lá no Saara tem uma pauta de interesse, não que isso por vezes parece ser coisa escusa, não. Você precisa se estruturar para no comum dizer, olha, nós precisamos de uma rua melhor assim, melhor assado, a gente precisa de uma segurança assim ou uma segurança assado, embora a segurança no Saara seja até um ponto de destaque. Você consegue andar muito bem ali, não ter problema algum. Eu, pelo menos, desconheço e já fiz isso muitas vezes e continuarei fazendo, andando ali no Saara. E até com a minha filha de agora, 12 anos, Manuela, com muita tranquilidade. Manuela, seja sempre bem-vinda, Saara. Você sabe das coisas. Né? Vocês têm uma pauta organizada até para o político falar, legal, eu vou lá e já sei o que vocês precisam, o que vocês querem. Olha, obra em qualquer lugar, você sempre tem. Quando eu falo obra, eu falo mais de reforma. Né? Infraestrutura. Uma grande obra, pela minha vivência, né, eu convivo lá de segunda a sábado. Você falar, o lojista, e ele tem razão, como qualquer um, a maioria, ele tem muito medo de obra que dure muito tempo, porque às vezes ele não tem fôlego para segurar 2 anos de obra. Ah, mas impacta menos, vai ser à noite, a gente sabe que na realidade impacta. Impacta, né? O grande, ele consegue, às vezes o pequeno ele não consegue. Então, uma grande parte da Saara, quando fala, não, pelo amor de Deus, obra aqui, tal, vamos fechar a rua, a lojinha tem que estar aberta, a lojinha tem que vender. E a Saara é uma reunião de lojinhas, né? Fazendo a licença poética dos árabes. Agora, coisas assim, desentupir bueiro, né? Tapar buraco na rua. Estou falando coisas assim que é o dia a dia. A fiação é muito fio morto, fio que é feio, né? A gente tem isso aqui. A gente sabe que o aéreo, a parte do Rio, a aérea é muito grande. Estou falando aqui no centro, a gente sabe disso, né? Tem um embutido, mas não é, né? Então isso a gente sabe, né? Isso a gente sabe. E logicamente olhar, dar incentivo aí para os comerciantes na questão aí de turismo, enfim. Aí é sentar, as organizações sentar e debater isso com eles. Então, nesse sentido, não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Você tem ali claro para vocês quais são os interesses. E, pelo que eu entendi, o maior interesse é do síndico. Aquele que vai cuidar dos detalhes
Sim. Esse é o principal ponto, mais do que uma infraestrutura pesada. É lógico, tem uma infraestrutura que, podendo enterrar, fazer subterrânea a parte de alimentação elétrica e tirar, porque a gente vê muito BAP, muito fio nos postes, Fio morto. e acha que é de energia elétrica. Não. A grandíssima maioria, a bagunça que as telecom fazem nessas redes. Eles alugam, pagam um FII para a concessionária de energia, que é a dona do poste, a concessionária que usa o poste, para que eles ponham as suas redes. Eles não se preocupam em desconectar o fio anterior e reconectar um novo. Eles vão fazendo um em cima do outro. E às vezes danificam o meu fio da Rádio Saara. Isso. Aí o que você precisa é do síndico organizando essa bagunça, e quem tem esse poder de síndico não é a Saara. Quem tem esse poder de síndico é a própria prefeitura, numa secretaria de conservação, por exemplo, de dizer: vou autorizar você fazer dessa forma. Ou então vai lá, empresa de telecom A, essas da telefonia, empresa B, empresa C, empresa D, e conserta aquilo, porque é muito feio, gera uma insegurança para o turista, que o turista de países que tem instalação subterrânea que não vê esses fios. Porque para esse turista que não conhece, aquilo ali é um fio de energia e que pode cair, esbarrar nele e ele morrer. Dá um curto. É verdade. Então, com certeza, o teu problema é mais daquele síndico que olha com cuidado, do subprefeito do centro. Aí. Então, nós estamos com as portas abertas, os microfones abertos e escancarados, né, naquela Rádio Saara, na Rádio Poste, para isso. E pode conversar com a gente, né? Pode, a qualquer momento. Eu deixo aqui o meu telefone, eu sou diretor de comunicação. Então, eu posso mandar? Se depois der um... Pode colocar lá embaixo, pode falar, mas... 21, né, que é Rio de Janeiro, 964416108. 21996... olha, 964416108. 964416108. 964416108. Ricardo, eu não sei até que horas nós vamos, eu estou aqui à sua disposição, mas deixa eu aproveitar, porque eu sou fã desse cara e não fica nenhuma coisa assim bajulativa, de puxação de saco, Felipe Luiz? Oi? Felipe Luiz? É só uma pergunta. Dizem que o Felipe Luiz ele tem um cara inteligente. O cara que dizem que os caras importantes não compre roupa de todas as cores, vá lá no Saara tudo, ou anda de preto ou anda de branco, né? É. Mas aquele que quer transmitir emoção, põe vermelho. Não, eu sou favorável. Paz, branco, verde esperança, né? Vermelho sangue, vermelho paixão. Eu sou favorável disso tudo. Mas o Felipe Luiz é que ele anda sempre. Ele agora tem de preto, né? Né? Preto. Eu ando muito de preto também. Tá bom. Para não ter muita dificuldade. Então, já que não era ele, conta quem é que você... Para falar em preto, aí deixa eu mandar esse salve ao presidente, ao teu presidente, ao meu presidente da ACRJ, Josier Vilar. Josier, eu sou seu fã, tá? Não poderia deixar de falar isso aqui Cara, você é um cara que comunica, torna comum, agrega. Político. Sem política a gente não faz porcaria nenhuma. Política é a arte do impossível e do possível, né? Você não for político, você... Política no sentido do bem viver, como a Ariano Suassuna. Quando você sai de casa, dá bom dia para o porteiro, é uma atitude política, né? Você dá bom dia para o gari ou para a gari. A sua relação com a sua família é política. É um estica e puxa com filho, com mulher, tal. Não é isso? Com certeza. E o Josier, ele tem uma característica muito interessante, e eu já falei isso com ele, talvez por ele ser médico, ele tem um carinho, ele tem um olhar
que você sente conforto quando você está com ele. Eu acho que isso é muito importante, é um modelo novo que a gente tem na Inteligência, associação. conteúdo, inteligência e sabedoria. Já viu que eu sou fã do José Vilar. Eu sou um homem pardo, né? Você não sou branco. Eu sou pardo com muito orgulho. E eu fiz um podcast, eu tenho o Podbap. Quem, por favor, quiser seguir, é PODBAP. PODBAP. POD de podcast, BAP, que é BAP. E eu fiz uma vez um podcast com o José Vilar, e você também já está convidado, onde a gente vai falar de sua vida, do que você gosta, do que você não gosta. Enfim, fazer isso aqui. Eu nem vou falar de carro, então, quando eu for. Carro? Não vou falar, porque eu não, Você não gosta ligo. de carro? Não, que isso. É mesmo? Então, Não, eu tô falando sério, eu acho o meu barato. esporte é automobilismo. É, Bola, futebol, eu sou flamenguista, mas futebol nunca foi minha praia. A bola preferia bater na minha cara, ao invés de cabecear. Por vezes, quando eu corria, dava uma raiva louca, que eles falavam, não, deixa que a natureza marca. Ele não vai chegar onde tem que chegar. Não precisava correr atrás de mim. Lógico que na nossa vivência a gente sabe. Mas de carro, corria lá atrás, bem atrás. Você foi corredor? Daí eu fiz algumas experiências. Qual era o carro? Voyage. Um Voyage mexido, né? Claro. E aí você envenena, a gente falava você envenena o carro, é isso? E corria arrancada com os Mavericks. Você conseguia quanto numa arrancada? Eu já não me lembro, mas a gente fazia. Era o quarto de milha, né? E o quarto de milha era bem rápido. Eu fiz. Se você não viu, vai lá, dá uma maratonada, que a gente conversou com o Nelsinho, com. Nelson Piquet? Não. Quem é Nelson Silva Júnior. Ignorante no negócio, vai então, tentando saber. com um monte de gente. Vai lá que é bacana. O que Esse é o meu esporte. Dirigir você tem. E é um talento, né? É. Tem cara que dirige melhor, claro. Né? E aí. Mas você. O quanto você já conseguiu num carro, no seu Voyage? Quantos quilômetros? Eu não me lembro, mas eu já passei de 260. 260? É. Jesus. E aí o freio também é tudo mexido para parar um trem desse, né? Hoje está muito diferente, né? Os carros hoje, eles já vêm melhores do que os mexidos que você tinha lá atrás. Eu tinha XR3, que eu levava para turbinar. Escort. E tive Tempra, Santana. Tive. Tempra era uma porcaria, né, cara? Então, eu não vou falar que a Fiat me deu um carro novo, porque a única coisa que não foi trocada nele na garantia foi a tampa da mala, porque motor, pneu. Agora, Maverick era o carro, né, cara? A gente corria lá no Barra Mades, tinha um Maverick, então. Mas quem teve Maverick mesmo foi meu pai. 260, cara. Isso é velocidade de Fórmula 1. O negócio é a questão de em quanto tempo chega, né? Arrancada, né? Eu fico bobo, porque 160 para mim já é velocidade. Não deixa de ser, depende do cenário, né? Então, eu entrava no autódromo. Claro, né? Vai dar isso. Se bem que tem um retão aí que nego estica. Hoje não mais, porque tem radar. Ali na Rio São Paulo, na Presidente Dutra, não é isso? Perto de Itatiaia, Resende, não é isso? Eu não vou comentar o que essas outras pessoas faziam ou fazem com velocidade, em velocidade com os carros nas pistas de tráfego Hoje não dá comum, mas eu vou me ater ali ao autódromo de Jacarepaguá, que é a minha maior dor do Rio de Janeiro. Hoje o prefeito anunciou que terá um outro autódromo, mas a minha vida desde 13 anos era ir para o autódromo. Até de Jeep, eu já entrei na pista de Jeep à noite para correr. Quer dizer, correr brincando, né? Com 13, 14 anos. De Jeep.
Você vai me contar isso tudo no Podbap, né? Olha só, Eu já começou a contar um monte de coisa aqui que beleza. eu nunca falei. Então, mas é assim mesmo. Sentir a vontade para contar isso e muito mais. E dizer também que lá em Resende, hoje você não vai poder, porque está tudo sinalizado, né? Está tudo com radar, com pardal. É ali que o pessoal esticava para ver. Ah, é? Ah, eu não sabia, não. BAP, estou bem feliz da gente ter conversado. Eu acho que a gente Deixa eu tem que mandar fazer. uma ode para o José Claro. antes. Porque o José, ele teve lá no meu. E ele é uma engraçada. Ele tem uma capacidade disso que você sabe, mas ele fala e faz pensar. Não é isso que muita gente já sabe. Está no inconsciente coletivo, que é chamado de inconsciente Uhum. coletivo. Né? E esse homem, esse José Vilar, eu sempre pergunto, né? Vou te perguntar. Uma cidade fora o Rio, que você gosta. Pode ser o que você quiser. Fuengirola, na Espanha. Na Espanha. Você vai me dizer o que é, né? Porque essa cidade, tudo você me fala no podcast. Boa. Mas isso é uma relação afetiva, Afetiva. claro, né? Quem é que conhece? Como é que é o nome? Fuengirola. 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 Então, Costa del Sol, um país fora o Brasil. Itália. Itália, imaginei. Né? Normalmente a Itália ganha nisso. Né? A minha família, sou descendente italiano. Itália, França são os países mais citados. E aí eu perguntei ao José, e o José conhece os 5 continentes, tá? Conhece os 5 continentes. Parece que eu sou muito íntimo do José, né? Mas eu perguntei a ele um país. Aí ele virou e falou, Cuba. E eu fiquei assim, porque nessa polarização estreita, para não falar uma outra palavra, quando você fala em Cuba, o cara, porra, é comunista, não é isso? Pô, é esquerdopata, não sei o quê. Não era nesse sentido. A gente sabe que o José não é de esquerda. E se fosse também, aí eu virei e falei, mas por que Cuba? Não é? Falou, porque tem preto. Para ter alegria tem que ter preto. E eu fui atrás disso. Eu falei, não, você tem razão. Se faz logo a ligação, ele não tem razão, ele tem a total razão. E fui atrás disso, estava conversando, peguei um antropólogo, fiz um podcast com ele, José, e aí a gente estava falando, ele falou, não, para ter alegria, você tem que ter preto. Por favor, com todo... Né? A minha família da minha mãe é toda de branco azedo, né? Sem querer ser discriminativo. E fui atrás, porque o preto ou negro, como queira, porque preto também, ele é muito liberto. Ele é muito liberto. Das suas matrizes, né? Matriz africana, que vem até da religiosidade, né? Os orixás é mais parecido com os seres humanos, não é isso, né? E o branco, ele vem muito da cultura judaico-cristã, né? Que é da culpa, né? Então, dessa coisa. Então, eu estava. Aí eu falei, é verdade, cara. É verdade. Eu gosto muito da Bahia. Voltei da Bahia agora. Né? Para ter alegria, você tem que ter preto. Na música, na dança, na arte marcial. Qual é a arte marcial do preto ou do negro? A capoeira. Uma coisa mais liberta. Não é isso? Esse negócio do pecado, isso. Logicamente, por favor, a gente não está aqui dizendo que não, você tem que. A favela ela tem a sua insalubridade, você tem que, né, tem que dar um upgrade, ninguém está fazendo um salve aqui à pobreza, nada disso, a gente sabe da questão, mas se você pegar, eu falei com ele, eu conheço muito Buenos Aires, de ter ido várias vezes. As favelas em Buenos Aires são tristes. São tristes. Chamadas, né, eles chamam de Vila Miséria, né? São tristes. Sabe por quê? Porque não tem preto. Você vai na favela do Rio, lógico, tem de tudo, tem, como tem também no asfalto, tudo mais. Mas você não tem, sabe?
Falei, porra, José Vilar que deu. E é verdade. Numa escola de samba, qual é a alma da escola de samba? É a bateria. O que você tem na bateria? Preto. Então, eu voltei agora da. Eu estava vendo a capoeira, né? O samba de roda. Branco não consegue fazer samba de roda. Até consegue, você entendeu, né? Mas você tem que ter preto. Então, viva a negritude, viva mesmo, né? Vivam os pretos. E que bom que Rio de Janeiro, né? Bahia. Você não lembra da Bahia no seu. Quando a gente fala da Bahia, o que vem na tua mente? Os baianos. Então, mas alegria. Não, as baianas, caracterizadas e tudo, né? Você vê a alegria. Você vê uma bagunça danada que também tem, como tem no Rio de Janeiro. Então eu queria deixar esse salve aí a José Vilar, que deu esse insight aqui. Já está na hora da gente ir? A menina entrou ali, não? Fantástico. Fantástico, fantástico. Eu acho que a gente pode guardar um pouquinho para estar contigo lá no teu podcast, mas eu acho que tem que voltar essa sua forma clara de falar, essa forma brilhante e vibrante de falar do Saara, porque isso é a nossa cultura, isso é business, que é o que nos interessa diretamente aqui, porque a consequência dos negócios é alegria, é felicidade, é estrutura econômica para suportar a vida das pessoas, né? Então, como diz o Josier, para esse estado ser um estado melhor para se viver, se investir, se trabalhar e ter qualidade de vida. Então, espero que você volte muitas vezes aqui com a gente para falar mais do Saara, falar de como as coisas estão acontecendo, evoluindo, porque eu acho que ela vai acelerar, viu? Vai acelerar. Brigadíssimo, BAP. Obrigado. BAP do bem. BAP do bem. Eu não gosto nem de futebol, você sabe disso? Eu falo assim. É porque eu gosto do Vasco. Tá bom. Vasco de Carioca. Vasco. Tá bom. Tá? Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado por lembrar de mim. E viva o Saara, viva o centro do Rio, viva a CRJ. Ninguém conta a história desse país, do país, não estou falando nem do Rio de Janeiro. Sem esbarrar na CRJ, né? Não tem como, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Pela sua história, pela sua importância, pela sua relevância, e que faz pulsar. Logicamente viveu momentos críticos, né? Tá, como qualquer um, como qualquer instituição, mas que bom que tem gente, e aí também, sem nenhum tipo de bajulação, tem gente inquieta, né? Como você, como o Josier, porque essa galera que é igual cobra, né? Cobra que não anda, não engole sapo. Também toma porrada na cabeça para nanar. Mas a vida é movimento. É isso aí. Quem tem medo não sai nem de casa, né? Não, perfeito. Não sai nem de casa. Então vamos para a guerra. A gente está aí para fazer essa revolução positiva. E que Deus nos proteja nessa caminhada. Amém. Tá? Brigadíssimo, BAP. Fui muito bom. Eu queria parafrasear o professor Clóvis de Barros Filho. Ele diz o seguinte: felicidade é todo momento que você gostaria que ele se repetisse. Ah, que bonito. Eu já pedi aqui 3 vezes para que você volte, né? Então eu acho que eu estou feliz. Eu também estou feliz, porque eu quero também que esse momento se repita. Amém. Tá bom? Brigadíssimo, BAP. Muito obrigado por ter me escutado, por ter me assistido e por ter assistido a gente, o Ricardo, que me convidou, né? Eu aqui sou o convidado, ele vai ser meu convidado no podcast. Amém. Até em breve. Amém. Você que está assistindo a gente, obrigado. Continua, porque a melhoria da operação da sua empresa, os seus negócios, passa por você participar de uma entidade, de um grupo, mais do que uma entidade, de um grupo como esse. Esse não é o único.
mas esse certamente vai ajudar a sua operação a ganhar uma atração diferente do que ela tem hoje. Sozinho, a gente já ouviu muitas vezes, a gente não faz o que a gente faria se tivesse em grupo. Então não perde tempo não. Fica com a gente que a gente tem muito mais para continuar conversando.